Muito boa tarde a todos. É um gosto estar a moderar esta sessão dos Seminários de Óbidos, uma iniciativa do IPRI. Quero saudar os oradores desta sessão. Irei apresentar daqui a pouco, agradecer ao professor Nuno Severino Teixeira e a toda a equipa do IPRI o convite para estar presente, é um gosto. E saudar naturalmente todos os participantes e alunos, auditores que seguem estas sessões à distância. Ora, hoje, depois de se ter abordado a questão das políticas europeias, da Europa e também da política externa portuguesa, hoje vamos falar de defesa nacional, das políticas de defesa e sobretudo desta dimensão externa da política de defesa, no momento em que, enfim, são sempre, os momentos colocam sempre desafios importantes, mas sabemos que estamos a viver uma crise que traz renovados desafios a estas mesmas políticas de defesa, designadamente no quadro da posição portuguesa na NATO, na União Europeia, e também em relação àquilo que será a ação das Forças Armadas externamente. E é por isso que tenho o grato prazer de acolher aqui três especialistas que vão falar-nos justamente dessa dimensão, ou dessas vários aspectos das políticas de defesa, da sua dimensão externa, digamos. A Patrícia Dainart, o Francisco Proença Garcia e a Ana Santos Pinto. Proponho que comecemos justamente pela Patrícia, por esta ordem. A Patrícia é investigadora integrada do Instituto Português de Relações Internacionais e vai falar-nos sobre Portugal, a NATO e a crise de transição internacional. Vou cronometrar estas intervenções, cerca de 15 minutos cada, para podermos ter tempo de debate e de interação com todos os participantes. Patrícia, a palavra é tua. Muito obrigada, professora Helena Carreiras. Muito boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui presencialmente nos já conhecidos cursos de verão do IPRI e agradeço muito o convite do professor Nuno Severino Teixeira em poder estar aqui hoje e partilhar convosco algumas das reflexões que eu tenho desenvolvido sobre a NATO em transição, a posição de Portugal no âmbito da NATO também, mas de facto o meu olhar vai recair essencialmente sobre aquilo que a NATO representa hoje em dia, neste momento que, como eu disse, aliás, no abstrato, é um momento de grande transição internacional que obviamente acarreta incertezas que todos os aliados, Estados-membros da NATO têm que enfrentar e que têm enfrentado de formas diferentes e por vezes divergentes, o que torna este tema interessante para estudar e analisar. E nesse sentido, o que eu fiz aqui foi olhar para o período em análise, sugerido pelo tema do curso de verão, 2015 até 2021, e olhar para a NATO como uma organização de defesa coletiva numa altura em que o sistema internacional se encontra em contínua crise de transição internacional, o que não é novo, mas o que se está a acentuar nos últimos anos, com a ordem internacional liberal do pós-Guerra Fria a ser substituída muito provavelmente por uma bipolarização entre o modelo fragilizado das democracias liberais, por um lado, e o modelo das potências autoritárias e revisionistas, por outro, ou pelo menos os desafios destas potências autoritárias. Também não sabemos se eles têm um modelo uniforme para contrariar o modelo da ordem liberal do pós-Guerra Fria. E se olharmos para a NATO nos últimos 6 anos, entre 2015 e 2021, a sua evolução, diria que oscila entre 3 momentos. Um primeiro momento de consenso transatlântico, que vai de 2000, eu vou recuar até 2014, se me é permitido, que vai de 2014 até 2016, um segundo momento de crise transatlântica, que corresponde
de grosso modo, a 2016 até 2020, e um terceiro momento no qual nos encontramos hoje, e que é o momento da revitalização transatlântica, mas acrescento incerta, e passarei a explicar mais em frente porquê. E se olharmos para cada um destes momentos, o primeiro momento, o do consenso transatlântico, se olharmos 2014 a 2016, foi de facto uma altura onde, na sequência de um acontecimento externo muito marcante, a anexação da Crimeia por parte da Rússia, o início da guerra híbrida na Ucrânia Oriental, confirmam que nesse mesmo ano, na Cimeira de Gales, os aliados da NATO, os Estados Unidos e os seus parceiros europeus, comprometeram-se em alcançar os 2%, os já famosos 2% do PIB em termos dos seus orçamentos de defesa, e comprometeram-se a reafirmar o compromisso da segurança, da defesa coletiva e territorial da Aliança, e onde, aliás, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a Alemanha se comprometeram em reforçar a defesa dos países bálticos e da Polónia em função do que se estava a passar precisamente na Ucrânia. Ou seja, houve um recentrar no consenso transatlântico relativamente àquilo para o qual a aliança foi criada, ou seja, o objetivo da NATO em 2014, 2015 e mesmo 2016 assentou neste consenso: a defesa coletiva territorial dos aliados Estados-membros da Aliança seriam, por assim dizer, o core business dos Estados-membros da NATO. E por último, as intervenções militares de grande envergadura, lideradas pelos Estados Unidos, mas acompanhadas e partilhadas em termos da responsabilização e da presença militar efetiva, essas intervenções de grande envergadura deveriam ser terminadas. Na prática só vieram a terminar-se mais tarde, mas havia já nesta altura este reconhecimento aliado ao recentrar no core business da defesa coletiva e no fundo ao reconhecimento que o envolvimento nas intervenções militares no Afeganistão e no Iraque deveriam ser terminadas, e o presidente Obama nisso foi muito claro. Para um Estado como Portugal, Estado-membro desta organização de defesa coletiva central à região do espaço euroatlântico, mas diria a organização de defesa coletiva mais importante, multilateral, mais importante a nível mundial, para Portugal estar no centro da aliança, acompanhar esses desenvolvimentos, defendendo os seus interesses nacionais, mas não assumindo uma posição de alguma contestação, sempre ajudou a que Portugal, no âmbito da sua política de defesa, estivesse relativamente bem posicionado e fosse bem visto pelos seus aliados e inclusive também pelos Estados Unidos, uma relação bilateral de segurança e defesa dentro e fora do contexto da NATO essencial aos interesses nacionais de Portugal. E nesse sentido, Portugal, no âmbito tanto da Cimeira da NATO, por um lado, como no âmbito da sua participação nas diferentes operações militares, fez questão em revelar-se, em demonstrar-se e a ser confirmado como aliado fiável e responsável. O segundo momento é o momento que corresponde à segunda crise transatlântica do pós-Guerra Fria. A primeira crise transatlântica ocorreu em 2003, 2004, quando precisamente da tomada de decisão de intervenção militar liderada pelos Estados Unidos no Iraque, não no Afeganistão, que foi consensual, mas é a partir de 2016 e com a eleição de Trump, com a eleição do presidente Trump, na realidade este consenso transatlântico foi posto em causa, dando origem à segunda crise transatlântica, e à segunda crise essencialmente por 4 razões. Em primeiro lugar, porque é o próprio presidente norte-americano, ou seja, o líder da potência preponderante no seio da Aliança Atlântica, que por opção interna e política
inicia uma viragem unilateralista da política externa norte-americana, desvalorizando as alianças e, nesse sentido, a Aliança Ocidental em primeiro lugar, promovendo a revisão da Estratégia de Segurança Nacional norte-americana em 2017 e reconhecendo já nessa altura que a Rússia e a China tinham passado a ser os adversários dos Estados Unidos e que os Estados Unidos e que o mundo teria entrado numa competição entre as grandes potências. E já indicando também no seguimento da viragem ou do pivô asiático da administração Obama antecedente, que os Estados Unidos agora iriam focar ou definir a sua prioridade estratégica de facto para esta região. E, portanto, esta viragem unilateralista, mas aliada a uma indicação da Rússia e da China como prioridades porque adversárias dos Estados Unidos, levou em segundo lugar, não está interligado, está apenas parcialmente interligado, levou em segundo lugar a que por parte de Trump a NATO fosse considerada obsoleta, a aliança fosse considerada como sendo apenas de interesse transacional, da perspectiva norte-americana, ou pelo menos da perspectiva do próprio presidente, e consequentemente a acusação de que os aliados europeus não seriam mais do que free riders que viviam à custa da capacidade militar dos Estados Unidos foi certamente o que despoletou junto dos aliados europeus esta sensação de desconforto claramente, mas mais relevantemente a sensação de insegurança, dado que o presidente norte-americano não assumiu claramente o compromisso norte-americano com o artigo 5º da NATO, o que em termos de defesa da própria Europa não augurava nada de bom. Como consequência disso, em terceiro lugar, as próprias bases da Comunidade de Segurança Transatlântica estão lentamente a erudir, a fragilizar-se. A Comunidade de Segurança Transatlântica é algo que foi construído gradualmente desde o final da Segunda Guerra Mundial, consolidou-se durante todo o período da Guerra Fria e consolidou-se ao ponto de criar uma comunidade onde tanto os Estados Unidos como os aliados europeus se identificavam como pertencendo a essa comunidade que refletia e projetava os valores da ordem internacional liberal. E porquê é que isto é importante? É importante porque ajuda-nos a compreender porque é que a NATO, quando termina a Guerra Fria, a NATO consegue transitar para o pós-Guerra Fria com relativa facilidade, até porque se alarga institucionalmente aos países da Europa de Leste e consequentemente foi uma aliança bem sucedida que se conseguiu adaptar a uma mudança do sistema internacional. Apesar da NATO, no fundo, ser uma aliança nesse sentido conservadora e até de manutenção do status quo até 11 de setembro. Até 11 de setembro, a NATO mantém como objetivo primordial da sua missão a defesa coletiva da região do Atlântico Norte e dos seus Estados-membros. Mas, de facto, quando as bases da Comunidade de Segurança Transatlântica começam a ser fragilizadas, os europeus respondem. A Alemanha, liderada pela chanceler Merkel, afirma que os tempos em que os europeus podem confiar, em que os Estados-membros podem confiar uns nos outros, de certa forma chegou ao fim e 2 anos depois o presidente Macron afirma que a NATO teria entrado num processo de morte cerebral em 2019, pouco antes da Cimeira de Londres. E por último, a crise transatlântica acentua-se também porque precisamente nessa Cimeira de Londres, em finais de 2019, pela primeira vez a China entra no comunicado, na declaração final, onde lhe é feita uma breve referência, mas é indicado que a China é identificada como destabilizadora do equilíbrio internacional, como perturbadora, mas onde não há, este ponto não é muito desenvolvido, o que de certa forma se veio a confirmar
na cimeira da NATO deste ano, e já irei referir em que sentido. Portugal durante a crise transatlântica tenta navegar com um país atlanticista que sempre foi, mas com uma política externa e defesa que, a meu ver, e eu reconheço claramente, não sou especialista na política externa de Portugal, estudo mais a perspectiva da Alemanha, mas onde sempre a minha leitura ao acompanhar a posição dos Estados-membros, tanto da União Europeia como da NATO, e no fundo o professor Severiano Teixeira ontem referia isso, no fundo proporcionalmente ao tamanho, à geografia de Portugal, tem conseguido levar a cabo tanto uma política externa como uma política de defesa, cujos ganhos políticos e de inserção em alianças têm, no fundo, sido proporcionalmente maiores àquilo que, a priori, um país pequeno como Portugal poderia parecer antever. E passando ao terceiro momento, aquele momento que eu designei como de revitalização transatlântica, mas com algumas incertezas. Em primeiro lugar, passando à revitalização transatlântica, claramente com a eleição do presidente Joe Biden, há essa mensagem muito clara, a mensagem clara de que a América está de volta, de que a relação transatlântica deve ser revitalizada, e nesse sentido a NATO deve adotar o seu novo conceito estratégico. O último foi o conceito de 2010, no fundo antes do reconhecimento generalizado de que as intervenções militares fora da área não teriam os ganhos pretendidos, e nesse sentido esta cimeira de Bruxelas de junho deste ano corresponde ao início do processo formal de revisão, corresponde ao reconhecimento por parte dos Estados Unidos da importância dos aliados europeus e o regresso ao multilateralismo democrático dos Estados Unidos. Os Estados Unidos com vontade demonstrada de fazer suspender as negociações, por exemplo, problemáticas entre a Airbus e a Boeing, ou, por outro lado, os Estados Unidos a afirmarem que não vou dizer aceitarem, mas a não utilizarem a problemática do Nord Stream 2 com a Alemanha como um elemento de negociação, e, consequentemente, os Estados Unidos a revelarem essa vontade de recuperar, revitalizar a relação transatlântica, e a Alemanha mesmo a ser considerada a melhor amiga dos Estados Unidos. Por outro lado, por parte dos europeus, no entanto, a Alemanha e a França não respondem entusiasticamente. Eu julgo que isso denotou-se. Claro que reuniram-se com o presidente Biden na Conferência de Segurança em Munique em fevereiro. Claro que a cimeira de Bruxelas decorreu de uma forma harmoniosa, mas se formos a ver em termos do conteúdo através do qual tanto Berlim como Paris responderam, nós vemos Paris a continuar a insistir, o presidente Macron a, no fundo, não alterar o seu discurso relativamente à autonomia estratégica por parte da União Europeia, e essa necessidade da União Europeia fazer mais pela sua própria defesa no seio e através da União Europeia. E, por outro lado, vemos a Alemanha a, no fundo, não proceder a uma ruptura daquilo que foi a sua política, no fundo, de uma certa equidistância dos 4 anos anteriores, ou seja, quer isto dizer, no fundo, sim, prosseguir com a aliança de defesa com os Estados Unidos e a necessidade de a revitalizar por um lado, mas por outro lado de proceder, de não ter inibições, de promover o relacionamento económico com a China, o próprio tratado de dezembro do ano passado, e consequentemente a não querer reconhecer, a meu ver, uma certa inevitabilidade de escolha que os países europeus vão ter que fazer perante esta crescente competição
que já estamos a viver entre os Estados Unidos, por um lado, e a China, por outro lado. Em termos de 4 grandes desafios, e vou terminar aqui, os 4 grandes desafios ou problemas que a NATO, ou que o novo conceito estratégico da NATO deve identificar. Por um lado, o consenso transatlântico, de facto, conseguir chegar ao ponto de haver uma convergência estratégica relativamente àquilo que é a missão principal da NATO para os países do sul da NATO, e Portugal insere-se aqui claramente a importância de saber como é que havemos de lidar com os desafios contínuos e crescentes na região do Sahel, na região do Médio Oriente, indo até a Moçambique, na África Austral, e tentar promover aqui, eu julgo que aqui Portugal pode até promover enfim, uma reunião ou mesmo o próprio grupo de reflexão com os países interessados, a França, a Itália, mas quiçá também, claro, a Espanha, mas quiçá também a Alemanha, em termos de promover o reconhecimento desta região como sendo fundamental aos interesses dos países europeus. Em segundo lugar, a questão das divisões internas, a gestão da divisão interna dos próprios países europeus, porque nós tendemos sempre a falar entre Estados Unidos e Europa, mas na realidade entre os próprios europeus estamos longe de convergir na defesa daquilo que é a missão e o interesse estratégico da NATO. Claro que nós, a Sul, olhamos mais para o flanco sul, enquanto países como a Polónia e os países bálticos, inevitavelmente para eles a Rússia é o adversário principal. E por outro lado, em termos de desafio, é precisamente esta questão por parte dos Estados Unidos, que continua a ser, sem dúvida, a potência preponderante, a forma e a incerteza, daí eu falar em incertezas, como Biden olha para a Europa, ou seja, revitalizar a Aliança Atlântica, sim, mas o que é que isto implica em termos de capacidades e em termos de custos para a Aliança Atlântica, e o que é que isso implica no reposicionamento estratégico. E terminaria com o acontecimento de há 2 dias, ou seja, muito recente, quando os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido acabaram de anunciar uma parceria estratégica de fornecimento de submarinos nucleares, à Austrália por parte dos Estados Unidos, essencialmente com a França a reagir de uma forma irritada, para dizer no mínimo como é que a França reagiu, mas que demonstra claramente que para os Estados Unidos a contenção da China é a prioridade estratégica, sem dúvida. Para os europeus é a contenção da Rússia e olhar para o flanco sul, sem dúvida, e Portugal, que tem participado em operações marítimas de estabilização e de controle de vias de comunicação marítimas no Mediterrâneo Pérsico, no âmbito da NATO, mas também em cooperação da própria Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia, Portugal continua a ter um claro interesse em conseguir garantir que os Estados Unidos, de alguma forma, permaneça a potência europeia, o pacificador da Europa, porque quanto mais os Estados Unidos se retiram ou diminuem o envolvimento na Europa, eu julgo que maiores serão as divergências entre os próprios aliados europeus. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Passo já a palavra ao Francisco Proença Garcia, que é professor associado com a congregação do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, e vai falar de novos e velhos desafios da participação portuguesa em missões de paz. Francisco, a palavra é tua. Não sei se consigo pôr isto a funcionar. Suponho que está a funcionar. Já está a funcionar. Boa tarde a todos. Os meus primeiros agradecimentos vão para o professor Soriano Teixeira, pelo desafio que me lançou para vir falar sobre um tema extremamente importante e que eu dediquei quase toda a minha vida a falar sobre ele e a escrever e a refletir.
e dar os parabéns ao IPRI, mais uma vez, por um sucesso que tem sido e pelo número de inscrições que teve em mais este curso de verão. Fiquei com alguma preocupação e mandei um mail à Isabel. O que é que eu vou falar? Há tanta coisa para falar quando falamos em missões. Vou falar das Forças Nacionais destacadas, vou falar... Bom, vi que a Ana iria falar da União Europeia e que... a Ana iria falar da União Europeia e que irias falar da NATO, como falaste. Eu disse, então vou falar das Nações Unidas, porque é neste momento, as grandes operações onde nós projetamos forças são nas Nações Unidas. Temos, sobretudo, na República Centro-Africana e há alguma participação também, com 60 e poucos elementos, no Mali. O resto são operações, essencialmente as da União Europeia, missões de treino. Então eu decidi focar-me mais nas das Nações Unidas, mas depois no tempo do debate poderei com facilidade falar sobre as outras missões. Bom, e olhando para as missões das Nações Unidas, eu lembrei-me o que é que as Nações Unidas fazem. Bem, as Nações Unidas têm um conjunto, uma taxonomia enorme de tipos de operações que podem fazer, sendo as mais tradicionais as operações de peacekeeping. Não se consegue. Sendo as mais tradicionais as operações de peacekeeping, que é um grande instrumento que de facto tem, que ajuda os países a fazer a sua transição do período de conflito para um período de maior estabilidade. E elas nas últimas 2 décadas, já são operações de 4ª geração, são sobretudo operações multidimensionais, que não têm só a componente militar, tem uma componente de polícia, tem uma componente de direitos humanos, tem uma componente de reforma de setor de segurança, em casos extremos até da administração, quase em regime de tutela, o que é muito interessante. De maneira que eu vim falar, sobretudo, sobre a nossa participação nesse tipo de missões. Depois, hoje as Nações Unidas, não se consegue ver o gráfico, mas pronto, hoje as Nações Unidas têm 12 missões ativas, 12 missões, desde a MINURSO, que Portugal já comandou durante 2 mandatos, ou 2 períodos sucessivos, comandou a missão no Saara Ocidental. Essa missão persiste, e é uma missão de observadores. E depois temos várias missões, 5 delas são em África, as outras são fora da África. Mas são missões diversificadíssimas, está bem? Mas eu vou-me focar naquelas onde nós participamos. Se vocês virem, não veem o gráfico, tenho pena, é o número, o efetivo que essas missões têm. Por exemplo, a missão do Mali, ainda perto dos 15 mil homens, nós temos lá 60. A missão da República Centro-Africana tem perto de 11 mil homens. Nós temos, grosso modo, 190. E já vou detalhar isso. Depois, antes de falar das missões propriamente ditas, eu queria-vos trazer aqui quais são os princípios, relembrar os princípios básicos do peacekeeping, que tem que ser imparcialidade, o consentimento das partes, e depois, muitíssimo importante, tem a ver com o uso da força. Quando é que eu faço um emprego da força? Em defesa apenas de acordo com autodefesa, ou se estiver no mandato, ok? De maneira que se não constar no mandato, eu tenho que me cingir às regras de empenhamento. E há aqui uma palavra-chave que eu gostava de vos trazer, que é transversal a todas as missões das Nações Unidas, que tem a ver com o Estatuto da Força, é o Statute of Force Agreement. Quando uma força é projetada para um determinado teatro de operações, é acolhida. O Estado e as partes que recebem têm que estar de acordo em receber essa força, e depois qual é o estatuto que ela tem? Qual a liberdade de circulação? Onde é que fica? Como é que pode usar as comunicações? Disso até à parte tributária. É extremamente interessante. Lembrando que os peacekeepers não dependem, por exemplo, penalmente e juridicamente, não dependem do Estado onde todos desempenham as missões. Se cometerem qualquer crime, são julgados no seu território. Mas isso é tudo no Statute of Force Agreement, que é dos instrumentos mais importantes antes de projetarmos a força. Depois de lá estarmos, torna-se mais complexo essa gestão. Bom, outras palavras-chave que eu vos queria referir é, então, mas o que é que os peacekeepers fazem? Bom, nós, pela primeira vez, desde a República Centro-Africana, estamos a ver uma coisa que é muito importante, uma das missões muito importantes, que é a proteção das populações. Isto surge, há resoluções das Nações Unidas só no final da década de 90 a falar na proteção das populações, a dar esse mandato de proteção, pois em 2006 é que é consolidado esse mandato de proteção, de maneira que a responsabilidade primária da proteção das populações é do Estado, que acolhe a força. Alguns deles não têm essa capacidade. E quando não têm essa capacidade, se a força tiver essa possibilidade, tem que garantir, se o mandato
assim terminar, a proteção das populações. Bom, nesta proteção das populações há aqui duas palavras-chave que eu gostava de referir. Não tem mal. Isto não vem em documento nenhum, mas é das palavras mais importantes, quer para o comandante da força, estamos a falar ao nível operacional ou ao nível tático, que é a gestão do consentimento da força poder estar no terreno. Se eu posso ter o consentimento das partes que estão envolvidas no conflito, 16 ou 17 milícias, mais um governo, aceitam que seja projetada uma força internacional para o seu território. Bom, há consentimentos político e estratégico, e às vezes operacional. Mas depois a componente operacional do elemento que está na cidade, na aldeia, tem que gerir com a população a sua presença, porque o Estatuto é tropa de ocupação, porque há sempre problemas de fornecimento de água, da alimentação, dos namoricos, por aí fora. É a gestão do consentimento, que é uma palavra que não aparece, e é preciso ser feita a todos os níveis, a começar no político até ao nível tático. Como é que se faz essa gestão do consentimento? Bom, são mais 2 ou 3 palavras-chave, eu prometo, tem a ver aqui. Bom, depois os peacekeepers fazem muitas mais coisas, mas a importância da gestão do consentimento para mim é vital. Isso é feito como? Com um outro instrumento que as forças têm, que é o conhecido nas Nações Unidas por Civil Military Affairs, ou na gíria da NATO, o CIMIC, a relação civil-militar. A relação civil-militar, normalmente, pensa-se, bom, isto é para a relação entre os civis ao nível político, bom, mas ao nível operacional e tático é a relação com as organizações não governamentais, é a relação com a população com uma finalidade, gerir o consentimento, e a outra, não menos importante, ou tão importante como a gestão do consentimento, que é o intelligence. Eu meto o médico a apoiar a população, eu vou inaugurar uma Nossa Senhora não sei onde, ou inauguro uma escola, isso é uma ação CIMIC, ou apoio uma festividade qualquer de uma ONG, distribuo livros e canetas e fraldas, o que for. Isso é só para gerir melhor o consentimento da minha presença, ter acesso à população, garantir uma outra coisa que é muito importante, que eu já me estava a esquecer, que é a proteção da força. A proteção da força faço com intelligence e com a ação CIMIC, não é só ter o indivíduo armado. Está bem? E eu depois vou utilizar esse indivíduo que está armado se o mandato me terminar para proteger a população. Bom, eu tenho que ter esse consentimento, tenho que ter esse acesso à intelligence, e isso faz com operações de informações, mas muito, muito com CIMIC. Bom, é instrumental. Depois há outra coisa que é muito importante. Não é o caso português, felizmente, mas há aqui este binómio. Bom, há forças, caso do Afeganistão, há forças que projetam força, mas depois não empregam a força. Os alemães metem 5.000 homens no norte do Afeganistão e depois não os empregam. Não estão em contacto sequer com a população. De maneira que há este dilema. Há forças, há contingentes que projetam a força e depois não têm emprego da força. Ou seja, a força esgota-se na sua vida diária, na sua proteção e na relação mínima que tem com a população. Não há o cumprimento da missão. Então isto leva a problemas sérios, significativos na área das Nações Unidas. Bom, mas o caso português. Eu fui ao site do Estado-Maior tirar o número de missões que há, mas não está especificado por organizações. Há aqui um mix. Bom, eu depois escalpelizei um pouco mais e dediquei-me apenas àquelas onde nós estamos neste momento. Nós neste momento estamos, o ano passado tivemos perto de quase 400 homens na República Centro-Africana, onde o segundo comandante da Força das Nações Unidas é um português, é o terceiro português que é o segundo comandante da Força, o que nos dá algum prestígio, dá-nos treino para os nossos oficiais e para as forças que estão no local, e depois temos no Mali com o avião, e a sua tripulação e a manutenção, são perto de 60 elementos. E depois temos 2 elementos na Colômbia, num outro tipo de missão, mais de fiscalização e verificação do desarmamento das Farc. Bom, mas aqui no gráfico o que é que eu tento mostrar? Mesmo percentualmente, nós temos uma participação, não é o que era nos anos, há quase 20 anos atrás, onde atingimos o auge em Timor, a ter 1.000 homens fora, mas a nossa participação é significativa face à dimensão do território que temos. Quer dizer, não sou como o Bangladesh, nem como a Índia. Há uns que fazem, a vida deles são estas missões porque são bem retribuídas e pagos os equipamentos e os seus soldados beneficiam muito destas missões. Depois a efetividade delas depende também da capacidade destas forças, que às vezes é tenue, mas não estamos mal. Já estivemos muito melhor, chegámos a ser o 10º no ranking de contribuidores, mas isso foi uma grande operação, e já vos vou mostrar aqui o gráfico. Nós começámos a participar nestas missões
em 58, no Líbano. Depois houve um interregno significativo. Depois, no pós-guerra, Guerra Fria, veio, sobretudo, as intervenções nas guerras civis ou nos processos de paz em Moçambique, em Angola, tivemos nos Balcãs, e depois há aqui uma terceira fase de grande intensa participação portuguesa, que é o período de Timor, e a seguir a Timor há um decréscimo significativo da nossa participação, há um desinvestimento, digamos assim. Esse desinvestimento é invertido a partir do momento em que vamos para a República Centro-Africana. Atenção que estou a falar em participações de 1000 homens, mais do que um batalhão, setores, e a projeção das forças para os Balcãs foi sempre unidades escalão batalhão. Neste momento projetamos companhias. Tá bem? Então, companhias, e essa companhia, quando está no teatro, não está toda disponível para operações. Há uns que têm de descansar, outros estão, de acordo com as tarefas, têm que fazer. Contemos sempre apenas com 2/3 disso, números redondos. Bom, de maneira que isto inverte-se a partir do momento em que vamos para a MINUSCA, e agora temos, hipoteticamente, estamos a concorrer, não sei se o Martins Pereira fica com o cargo de Force Commander na Força do Mali. O que é que nós fazemos, o que é que Portugal está a fazer com os seus quase 200 homens só nas Nações Unidas? Okay? Bom, nós aqui somos a tropa de elite. Somos a Quick Reaction Force do comando. Porque depois tem boa tropa, eles aparecem indianos razoavelmente treinados, aparecem os do Ruanda muito bem treinados, aparecem os quenianos, mas depois há contingentes muito tenues. Isso levanta graves problemas de doutrina, que não há uma doutrina comum. Por exemplo, as operações da NATO ou da União Europeia, nós falamos todos a mesma linguagem, as mesmas técnicas, as táticas, os procedimentos, aquilo é rotinado. Nas Nações Unidas não há. Bom, e é muito diferente eu pôr um contingente português depois a trabalhar com o Bangladesh. Não quer dizer que eles não sejam bons profissionais, mas não falamos a mesma linguagem, não há interoperabilidade sequer nos meios. Não há a mesma vontade. Bom, isso causa grandes problemas. Nós, na República Centro-Africana, temos essa missão muito importante de proteção da população. E é a grande missão que nós hoje temos. Claro, há um contingente ténue, em 11.000, nós não representamos quase, não chega a 2%. Mas pronto, mas é a força de reação com capacidade de ser projetada para qualquer parte do território. Atenção que não estamos a falar em meios NATO para os proteger, e meios de evacuação e meios de hospitalização não são os mesmos quando temos o apoio da NATO. É completamente distinto. De maneira que há certas limitações no emprego desta força. Depois tem aqui o conjunto de tarefas, vocês podem depois ler isso mais detalhadamente. Já agora lembro que a República Centro-Africana é também da França. Okay? Termos a noção da dimensão do território e de um contingente ténue que acaba por estar neste território. Bom, isto levanta estes problemas que eu tenho dado a falar, sobretudo ao nível operacional e tático, tem levado a sucessivas reformas das Nações Unidas. Vivemos uma grande reforma com o relatório Brahim, e depois com o painel do Ramos Horta em 2015, mais reformulação e mais atribuição de tarefas e meios para as forças, mas o engenheiro António Guterres chegou à conclusão que continuamos a ter problemas de emprego da força, problemas de microgestão, de falta de confiança entre os contingentes. Eu não confio que o homem do Bangladesh me dê a água mais pura que pode haver, porque eu bebo vinho. Há um conjunto de vivência diária que leva a limitações significativas no cumprimento destas missões. Então, o engenheiro António, o atual secretário-geral, criaram mais um movimento de reforma, que é o Action for Peacekeeping, e eu só vos trago aqui uma tenue abordagem do Action for Peacekeeping e depois a estratégia do digital, porque isto vai mudar a forma como as operações são feitas. Isto é informação aberta, vocês podem ver isto na net, são as 8 áreas de intervenção, os compromissos, quem é que está envolvido no Action for Peacekeeping, e eu destaco aqui duas áreas fundamentais. O gender, não é só o gender, é o empoderamento das mulheres na paz e segurança. Não é só das mulheres soldado, é das mulheres nas relações civis militares, nas escolas, na formação dos direitos humanos, no apoio que damos para o empoderamento das mulheres. É muitíssimo importante, isso volta a ser realçado. Eu depois já detalho estes procedimentos que aqui estão, porque isto é o conceito, digamos, do Action for Peacekeeping. Depois há que o pôr em prática. E ele é posto em prática como? Bem, com documentos parcelares, com planos de ação parcelares e com objetivos muito concretos para 21 até 23. Bem,
tem que haver uma coerência nestes princípios que aqui estão entre a atuação política e operacional de quem está no terreno, ou seja, temos que remar todos no mesmo sentido. Porque às vezes há boas intenções, mas cada país tem a sua agenda e cria divergências muito interessantes. Depois há aqui que eu gostava de destacar as capacidades e a mentalidade. Há contingentes que não têm o mindset para conduzir as operações. Vão para lá porque eu no meu território ganho 200 euros, ou 200 dólares e aqui ganho 1.200, pago pelas Nações Unidas. É uma forma de compensar a troca. Bom, e depois os equipamentos não são interoperáveis. As frequências por vezes não são as mesmas. Ao nível operacional e tático há problemas significativos na compatibilização dos equipamentos. Depois há uma coisa muito importante, é o accountability dos peacekeepers e para os peacekeepers. São coisas diferentes, o to e o off peacekeepers. Bom, há contingentes que causam problemas na sua ligação com a população. Depois a população não os aceita. Vocês conhecem histórias, temos problemas desses em Moçambique. Nós não, felizmente nos italianos que foram em Moçambique. Há sempre problemas, normalmente relacionados com meninas e com álcool. Mas há problemas porque são homens. Não se esqueçam que os soldados não são da minha idade. Já ninguém vai combater com a minha idade. Tem 20 anos. De maneira que há sempre problemas de relação. Então tem que se fazer a accountability dos contingentes. E depois a proteção desses próprios... Não é só... É preciso dar elementos para eles se protegerem e ver o que é que eles estão a fazer. É este duplo peso aqui da accountability. Depois há uma coisa muito importante, que é, quando eu falo em remarmos todos para o mesmo lado, aqui neste ponto, que é o strategic communication. Normalmente, não há uma comunicação estratégica ao nível de força. Cada contingente fala por si, porque tem a sua própria agenda, às vezes escondida, e não promove a organização. Pronto. Depois há outras dificuldades, e vou terminar com dois tópicos aqui. Ora bem, há shortfalls, ou seja, limitações no emprego das nossas forças. Eu há bocado estava a dizer, bom, quando nós estamos no Afeganistão ou nos Balcãs, eu tenho hospitais de retaguarda na Alemanha, tenho meios para me evacuarem, tenho C-17, tenho capacidade de helicópteros de ataque, tenho a estrutura de comando e as forças da NATO, bem treinadas, bem rotinadas, bem equipadas, com as mesmas técnicas, táticas, doutrina. Nas Nações Unidas isso não se passa. Eu tenho uma doutrina, o do Bangladesh tem outra, o do Burkina Faso tem outra e o argentino tem outra. Isso causa problemas, por exemplo, na área da evacuação, na área da atuação. Se eu projeto a minha força para 700 km da minha base, como é que eu o projeto? Não há helicópteros para projetar 700 km, engana-se. Não há esse raio de ação. Vai pela estrada. Demora, é muito moroso, as baixas. Depois de quem é que é dada a manutenção? É a orgânica ou depende do rapaz da Nigéria? Há aqui inúmeros problemas tecnológicos. Depois há o problema da língua. Né? E neste momento há como as missões são sobretudo em terrenos francófonos, os nossos militares têm dificuldade no relacionamento com a população. Já deixámos, as nossas gerações aprendemos francês no liceu. Da minha idade. Os mais novos já não aprendem francês no liceu. Há esse problema. Às vezes há o problema das lideranças e eu prometo que acabo, porque este é o grande desafio que é o desafio tecnológico. Bom, e estamos a falar em utilização de tecnologias, não digo cutting edge technology, dos nossos contingentes, porque vamos rotinados das operações da NATO. Bom, depois chegamos lá, não é a mesma coisa. Nós temos drones, nós somos melhores, mas temos alguns, os outros não têm. Nós temos sistemas de comando e controle, de gestão de dados, de não disponibilização dos dados, de produção da informação que os outros não têm. Há uma tentativa da digitalização das operações, o que não é a mesma coisa que eu fazer isso ao nível da União Europeia ou da NATO, porque todos nós temos, mais uma vez, os mesmos procedimentos. Nas Nações Unidas há esta dificuldade, de maneira que vai ter um grande impacto, está a ter um grande impacto, tudo aquilo que nós chamamos o digital. A digitalização está a provocar uma grande transformação nas operações que são conduzidas pelas Nações Unidas, ao nível do comando e controle, ao nível da intelligence e ao nível da utilização de alguns meios. E este é um dos grandes desafios que as nossas forças, quando estão no exterior, com o qual também se defrontam. Bom, estou disponível, eram as ideias base que tinha para vos trazer, depois estou disponível para respostas. Muito obrigada, Francisco, muito food for thought. Haverá muitas questões, tal como imagino que para a Patrícia. E passo então a palavra à Ana Santos Pinto,
que é professora auxiliar no Departamento de Estudos Políticos e também subdiretora adjunta da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e nos vai falar da europeização da política de defesa nacional no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa. Muito obrigada. Obrigada, Helena, e também investigadora do IPRI, estou aqui desde o início. Gostava de agradecer e começar por agradecer a todos terem a paciência para me ouvir depois destas magníficas intervenções, mas permitam-me que faça um agradecimento pessoal ao professor Sofrência Teixeira pelo convite para estar aqui hoje, porque voltar aos cursos de verão do IPRI, eu estive no primeiro de todos, foi muito, muito especial e fui tentando vir todos os anos, e voltar a Óbidos é sempre uma ótima memória, principalmente depois dos anos que tivemos, estes ano e meio, estes 2 últimos anos tão difíceis. É sempre bom voltar, ver os amigos presencialmente e acho que é muito importante, apesar dos restantes participantes ainda estarem online, e espero que no próximo ano possamos voltar todos a estar juntos naquela que já é a dinâmica dos cursos de verão. O professor Sofrência Teixeira pediu-me para em 15 minutos partilhar convosco uma reflexão sobre a política comum de segurança e defesa da União Europeia e a política de defesa nacional. Em 15 minutos eu vou obrigatoriamente deixar coisas de fora, tracei aqui algumas prioridades e o que eu pretendo partilhar convosco é o que é que eu considero que tem sido a influência da integração europeia na política de defesa nacional, entendida enquanto política pública, portanto a estrutura da defesa nacional e das Forças Armadas, e em particular neste período que o curso de verão trata, que é de 2015 a 2021, porque assistimos particularmente em 2016, 2017 e 2018, portanto um período pré-pandémico, a um conjunto de desenvolvimentos na política de defesa europeia e que sentimos que tem impacto na política de defesa nacional. Qual é que é o argumento em torno do qual eu vou fazer esta breve apresentação? Faz parte da integração europeia a tensão permanente entre a dimensão intergovernamental dos Estados-membros e a dimensão comunitária, a dimensão supranacional. Existem todas as áreas políticas. Ela era relativamente atenuada no âmbito da dimensão de defesa, porque a dimensão de defesa manteve-se até há relativamente pouco tempo o último bastião intergovernamental, uma prerrogativa soberana dos Estados. E o que muda nestes últimos 5 anos, 6 anos, é que esse bastião intergovernamental abre uma frecha com a entrada quer da Comissão Europeia, através dos mecanismos do mercado único. É essa Direção-Geral da Comissão Europeia que faz a disponibilização do Fundo Europeu de Defesa e propõe o regulamento do Fundo Europeu de Defesa, e, por outro lado, através do Alto Representante e do Serviço Europeu de Ação Externa, que participam já num conjunto de iniciativas. Aliás, o Secretariado da PESCO, da cooperação estruturada permanente, é garantido pelo Alto Representante, pelo Secretariado, pelo Serviço Europeu de Ação Externa e pela Agência Europeia de Defesa. Portanto, ao longo deste tempo e com estas evoluções, designadamente para além da PESCO e do Fundo Europeu de Defesa, a capacidade militar de planeamento e condução, desculpem estar a olhar para o papel, mas linguagem militar preciso de nota, e a concepção da análise anual coordenada de defesa, depois já vou brevemente explicar em linguagem civil o que é que isto significa, para além da bússola estratégica, que também já foi aqui tratada, o que é que isto implica para a política de defesa. E, portanto, na minha perspectiva, este impulso na defesa europeia é dado por uma crise interna, que é a crise económico-financeira de 2008. A aposta na defesa europeia é enquanto uma alavanca das indústrias de defesa e a capacidade que estas indústrias de defesa podem ter para replicar noutras áreas da economia. Não é à toa que o discurso do então secretário do Conselho Europeu, Van Rompuy, em 2013, é feito na Agência Europeia de Defesa, com o tal lema do Defense Matters. E, portanto, é a partir daqui que vamos criar, e é óbvio que tem que se equilibrar com a dimensão da capacidade de planeamento e da coordenação de capacidades,
um conjunto de outros pilares que resultam nos desenvolvimentos que temos hoje. Como é que isto se reflete em matéria de política de defesa nacional? Já foi aqui falado várias vezes. Portugal procura equilibrar a sua dimensão atlanticista e europeísta, mas eu acho que nós conseguimos identificar ao longo dos últimos 6 anos um impacto significativo. Primeiro, na prioridade atribuída ao setor industrial e empresarial da defesa, a chamada BTID, que é a Base Tecnológica e Industrial de Defesa, foi referida pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional quando fez aqui a intervenção na passada quarta-feira. A necessidade de rentabilizar investimento, porque os meios e os recursos são exatamente os mesmos, seja para a ONU, seja para a NATO, seja para a União Europeia. E, portanto, através do Fundo Europeu de Defesa, através da cooperação estruturada permanente, há inúmeros obstáculos e imensas ambições, mas este é o racional de princípio, tentar rentabilizar este investimento, principalmente em matéria de inovação e desenvolvimento, portanto, para as novas tecnologias. E um último ponto que me parece, e pessoalmente acho mais relevante, que é a crescente socialização de vários setores da defesa nacional, seja na dimensão civil, seja na dimensão militar, com um impacto, portanto, esta socialização no âmbito das instituições europeias e do processo europeu, que tem uma mudança de geração. Simplificando, nós temos o período da guerra colonial que socializa e cria uma capacidade operacional para um conjunto de gerações. Temos o período seguinte, e este é um pressuposto que o professor Soriano Teixeira já tem referido várias vezes, o processo de transformação e modernização das Forças Armadas Portuguesas desenvolve-se no contexto da NATO. E, portanto, é aí que se dá o processo da formação, são esses os padrões do ciclo de planeamento, que depois, obviamente, vai incluir mais tarde a União Europeia, a ONU e a CPLP. As estruturas militares continuam a ter a NATO como referência, seja na identificação das ameaças, seja nos mecanismos de resposta. E agora há aqui uma nova geração, porque mesmo as missões da União Europeia que estiveram a par, por exemplo, no caso dos Bálticos, desculpem, no caso dos Balcãs, elas estavam a par da NATO. E, portanto, dizia há pouco o Francisco em relação à doutrina e à interoperabilidade, o padrão é sempre a NATO. E, portanto, o que é que a União Europeia muda? Muda na gestão de crises. E a gestão de crises e as missões de gestão de crises e estas que agora chamamos as IUTM, as missões de treino da União Europeia, maioritariamente não executivas, têm esta capacidade de incluir a dimensão civil e a dimensão militar. E uma vez mais aqui, a Comissão é absolutamente fundamental, porque é a Comissão que tem o dinheiro para o desenvolvimento, é a Comissão que tem o dinheiro para a ajuda humanitária e não há orçamento autónomo ainda, não sei se haverá, para as operações militares. E, portanto, há aqui uma descompensação muito grande entre a dimensão civil e militar, mas a verdade é que esta socialização vai acontecendo. E vai acontecendo já em gerações, como o Francisco referia há pouco, de generais das Forças Armadas Portuguesas que comandam as missões de treino. Temos o exemplo mais recente, que é o general Hermínio Mai, que é agora adjunto do chamado MPCC, portanto desta estrutura de planeamento para todas as missões da União Europeia. Mas temos depois esta socialização que o Francisco falava em relação às missões das Nações Unidas e que acontece entre Estados-membros, não só nesta dimensão militar, mas também nesta dimensão civil. E esse eu acho que é o único caráter distintivo da União Europeia em relação à Aliança Atlântica. É que consegue oferecer este leque bastante mais abrangente, tendo uma componente económica de ação externa tradicional e tendo esta dimensão de gestão de crises que inclui esta dimensão civil e militar. Então, qual é o papel da União Europeia em matéria de defesa, se a NATO é aquela que direciona e que, de alguma forma, determina a transformação e a modernização da estrutura de defesa nacional? A integração europeia é um projeto político. E ao longo de toda a construção europeia existiu esse ideal e essa ambição
de criar uma defesa europeia. Sabemos que a Comunidade Europeia de Defesa e o fracasso em 1954 criou aqui um tabu enorme, tabu, aliás, que demorou décadas a superar, se é que alguma vez superámos o trauma, mas a partir da década de 90 e principalmente a partir da formalização da Política Europeia de Segurança e Defesa em 2000, há uma materialização mais significativa deste pilar da defesa e cria-se, aliás, o objetivo, as metas, que já existiam no âmbito da NATO, chamado Headline Goal, o objetivo global, em que temos de ter estas capacidades disponíveis, a questão dos battle groups, apesar de nunca os termos utilizado, mas, mais uma vez, replicando aquela linguagem que vinha da NATO, por uma razão simples: os Estados-membros da União Europeia são praticamente os Estados-membros da Aliança Atlântica e, portanto, os militares que criam esta estrutura, os ministros da Defesa, dos Negócios Estrangeiros e os chefes de Estado e de Governo, são os mesmos. E, portanto, é necessária esta distinção. Como é que se procura fazer esta avaliação da influência da integração europeia na política de defesa nacional enquanto política pública? Eu creio que o mais fácil é utilizar o conceito de europeização. Eu creio que para aquilo que pretende demonstrar o conceito do Cláudio Radaelli de 2003 é o mais operacionalizável, digamos assim. E o que é que o Radaelli diz? Que a europeização é um processo de construção, difusão e institucionalização de regras, procedimentos de caráter formal e informal, de paradigmas políticos, de estilos, de forma de fazer as coisas, de convicções partilhadas, que primeiro são definidas e consolidadas na formulação da política pública europeia e que depois são incorporadas na lógica do discurso, das identidades, das estruturas políticas e das políticas públicas nacionais. E é exatamente aqui que eu acho que existe alguma utilidade na aplicação do conceito. Ora, olhando para o período de 2015 e 2021, o que é que evoluímos bastante? Dissemos que já evoluímos mais na última década do que durante 30 anos da política de defesa europeia. A crise económica e financeira determinou a prioridade à recuperação económica e, obviamente, o reposicionamento internacional depois da política externa e da ação externa ter ficado praticamente afastada perante os imperativos orçamentais, e era necessário, até pela questão da Aliança Atlântica, reforçar o investimento em matéria de defesa. Mas não é só por causa da Aliança Atlântica. É que para nós termos forças armadas operacionais e disponíveis para estarem prontas a desempenhar missões internacionais, os equipamentos têm que ser mantidos, têm que ser modernizados e é preciso muito dinheiro para o fazer, já não falando daquilo que são as capacidades tecnológicas que é necessário adaptar. Existia aquele estudo que em 30 anos os Estados europeus deixavam de ter capacidade operacional para desempenhar missões porque estavam obsoletos aqueles que eram os seus equipamentos. E parece-me que há aqui uma definição por parte da Comissão Europeia que é muito inteligente. E quer dizer, a Comissão Europeia nunca conseguiu o alargamento do mercado único, que faz agora 30 anos, nunca conseguiu o alargamento do mercado único à defesa. Qual é que é a única forma de nós conseguirmos entrar? É dando dinheiro para o desenvolvimento de capacidades. E como é que vamos utilizar esta estratégia? Através da expressão de duplo uso. Ou seja, por um lado, investimos em inovação e desenvolvimento, investimos em protótipos, investimos em projetos cooperativos, significa termos vários Estados-membros a participar. Segundo, somos nós, através da cooperação estruturada permanente e do secretariado, que selecionamos os projetos a financiar, tendo em conta aquilo que é esta capacidade de duplo uso. E o que é isto do duplo uso? Utilização civil e utilização militar. Em 2000, depois de 2003 e deste Defense Matters, da Defesa Importa, do então Presidente do Conselho Europeu, em 2016 temos a Estratégia Global da União Europeia, obviamente também a eleição do Presidente Trump, e a Estratégia da União Europeia é apresentada, é anunciada pela então Alta Representante Mogherini, na mesma altura em que se anuncia o referendo à saída do Reino Unido. O fracasso da estratégia, eu acho que a Estratégia Global da União Europeia fracassou, mas não teve nada a ver com o Reino Unido, teve muito mais a ver com o modelo utilizado
para a definição e a estruturação desse documento, e é por isso que hoje temos uma bússola estratégica. E porquê é que temos uma bússola estratégica? Porque a estratégia global foi feita pela alta representante e pelo Serviço Europeu de Ação Externa, com uma participação relativamente limitada dos Estados-membros. A bússola está a seguir exatamente o preceito contrário, que é uma participação mais ativa dos Estados-membros, no sentido de perceberem que denominador comum existe para esta definição de ameaças, mas mais do que a definição de ameaças, para o nível de ambição. Ora, tivemos então a cooperação estruturada permanente, participaram todos, com exceção da Dinamarca, Malta e Reino Unido. Tivemos depois o Fundo Europeu de Defesa e o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da defesa, a tal capacidade militar de planeamento e condução e a análise coordenada. E no meio disto tudo, ou melhor, no fim disto tudo, quais são as capacidades acrescidas da União Europeia? E este é o ponto. É que não há capacidades acrescidas da União Europeia. O que é que eu quero dizer com isto? É claro que não é fácil, do ponto de vista operacional, desencadear e mudar culturas e doutrinas de um momento para o outro. É possível trabalhar na interoperabilidade e é possível trabalhar na ideia de que a União Europeia pode desempenhar missões concretas. E eu acho que esta dimensão da UTM, das Training Missions, começou com a dimensão da mentoria, um passo significativo. Temos na Somália, temos no Mali, temos na República Centro-Africana, vamos ter agora em Moçambique. Mas temos uma outra dimensão que eu acho que é muito importante para Portugal, que é a dimensão da segurança marítima. Este mecanismo da presença marítima coordenada, Portugal participa na primeira missão e está relacionado não só com o combate à pirataria, mas com a coordenação das missões entre os Estados-membros. Parece-me ser uma área em que, fora daquilo que são as áreas privilegiadas, e designadamente o caso desta primeira missão, que é no Golfo da Guiné, procurando criar este espaço em que é fundamental a questão da segurança marítima, e aí Portugal tem demonstrado, do ponto de vista internacional, uma capacidade muito significativa. Há a tentativa de desenvolver o setor empresarial e industrial da defesa em Portugal, mas nós temos um problema, e o problema é de escala. Ou seja, nós temos, porque é que a França reagiu muito mal à parceria entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, independentemente do resultado estratégico dessa parceria? Porque a questão que se coloca ao Fundo Europeu de Defesa e ao acesso aos financiamentos é a quem compramos e a participação de países terceiros. Como é que é feita a participação de países terceiros? Através de filiais de empresas, portanto, filiais europeias de empresas de países terceiros, portanto, elas têm que colocar o dinheiro nas economias europeias, ou então a cooperação com empresas de países terceiros liderada por empresas europeias. E é por isso que a questão que se coloca neste momento à capacidade industrial e empresarial da defesa é a rivalidade com a indústria de defesa do Reino Unido e com a indústria de defesa norte-americana. Nós perdemos, com a saída do Reino Unido, o maior orçamento do ponto de vista de defesa, as Forças Armadas mais preparadas do ponto de vista das capacidades, o maior orçamento do ponto de vista do desenvolvimento, e, portanto, há uma fragilidade aqui interessante. Termino com o discurso do Estado da União da Presidente da Comissão, a van der Leyen, que vai no sentido daquilo que me parecem os três obstáculos ao desenvolvimento daquilo que ela chamou da União Europeia da Defesa. Deixem-me só um ponto que me esqueci, ainda em relação à europeização da política de defesa. Não tanto e não só naquilo que é a dimensão das Forças Armadas, mas da estrutura da defesa nacional. Há temas que antes não faziam parte da agenda. As alterações climáticas é um deles, chamada na União Europeia Green Defense, e aquilo que o Francisco falava em relação às Nações Unidas, que é a questão de género e a questão do empoderamento. Isto não fazia parte do léxico da política de defesa nacional. Nem as questões das alterações climáticas, nem as questões de género, da forma como são concebidas, já estão na Aliança Atlântica, mas as questões climáticas são particularmente importantes
no âmbito da União Europeia, porque o Plano Europeu para as Alterações Climáticas, o Pacto para as Alterações Climáticas, tem também um financiamento significativo e se há material que polui o ambiente, a defesa é um deles. Imaginem o que é afundar um navio que já não tem utilidade e o impacto que isso tem do ponto de vista ambiental. Para concluir, então, com o discurso da Presidente da Comissão, von der Leyen. Ela diz que precisamos de uma União de Defesa, União Europeia de Defesa, e a minha pergunta é o que é que se pretende com esta designação da União Europeia de Defesa. Não é só a avaliação de ameaças através da bússola estratégica. Voltámos a anunciar uma declaração conjunta entre a União Europeia e a NATO até ao final deste ano, mas a cooperação entre a União Europeia e a NATO permanece exatamente no mesmo ponto, com uma diferença. O Reino Unido já não faz parte da União Europeia. Anunciou também uma cimeira sobre a defesa europeia nos auspícios da presidência francesa. Naturalmente, a questão do Sahel e das missões em África será importante, mas parece-me que a questão das indústrias de defesa, onde tem a Alemanha ao seu lado, é importante. Mas há uma divisão, como a Patrícia também referiu, entre a Alemanha, posicionamento da Alemanha em relação ao tipo de missões militares e o que a França gostaria de ter da defesa europeia. Resta saber o posicionamento dos restantes Estados-membros. Estão longe de chegar a um consenso em relação ao mercado comum de defesa e esta dimensão de aquisição. Estão longe de chegar a um consenso em relação aos países terceiros. Se olharmos, por exemplo, para as aquisições de uma série de países, elas são maioritariamente norte-americanas, para além da dimensão do Reino Unido. E, finalmente, o tópico do Exército Europeu, que eu acho que, na verdade, é um não tópico. Ou seja, a criação do Exército Europeu parece-me ser aquela frase que cria um tabu, mas a minha pergunta é: a União Europeia precisa de um Exército Europeu quando tem um conjunto de instrumentos à sua disposição, seja no âmbito da Aliança Atlântica, seja nas suas capacidades próprias, incluindo, volto a referir, a questão dos battle groups, que nunca foi utilizada, e, portanto, ao falarmos do Exército Europeu, ao utilizarmos este exemplo como a charneira da defesa europeia, estaremos, porventura, a contribuir para a integração, ou, pelo contrário, estamos a levantar a bandeira do obstáculo e a dar a prioridade àquilo que me parece ser mais importante, que é efetivamente a dimensão industrial, empresarial e de inovação das indústrias de defesa. Muito obrigada. Vamos então agora dar início a um período de debate. Creio que todas as intervenções deixaram aqui uma série de questões e tenho já uma questão. Daria a palavra a Vitória Cigareva para colocar de forma breve a sua questão, que creio que é dirigida à Ana Santos Pinto. Sim, muito obrigada. Obrigada pelos discursos. Realmente, eu gostaria de colocar uma questão à doutora Ana Santos Pinto. Tinha falado de missão no Golfo de Guiné, na qual Portugal tem demonstrado uma capacidade muito significativa. E eu gostaria de especificar assim, com que meios militares é que Portugal está a operar na área? Ou seja, tinha falado daquela dimensão empresarial e industrial. Será que ela é unitária ou depende ainda muito de cada Estado individual? Será que Portugal consegue desenvolver em si já este setor e obter meios financeiros para adquirir mais meios militares? Ou está ainda muito dependente, por exemplo, da sua aliança de NATO? Obrigada. As questões, elas ser-me-ão indicadas quando forem suscitadas pelos participantes, mas eu talvez aproveitasse para colocar uma questão a cada um, aos três, e fizéssemos uma primeira ronda, enquanto chegam novas questões dos participantes. Relativamente à NATO e à União Europeia, e quando falamos de Portugal, normalmente não colocamos a questão do lado do que é que Portugal pode fazer para, e do que é que interessa a Portugal fazer no quadro de processos como o da bússola estratégica ou do desenvolvimento do conceito estratégico da NATO. Ou seja, o que eu queria perguntar-vos é
embora tenham lançado algumas pistas falando da segurança marítima, do lado, enfim, da centralidade atlântica de Portugal, ou mesmo da questão do flanco sul e da importância para Portugal da proteção do flanco sul na NATO, quais são, ou devem ser, ou podem ser, os interesses estratégicos de Portugal na área da defesa que poderíamos promover no quadro destes processos de revisão estratégica de ambas as instituições? Como é que responderiam de forma sintética, se é possível fazê-lo? Quais são os interesses estratégicos de Portugal que devemos promover nestas organizações de que somos parte? Falamos muito de Portugal e a União Europeia, Portugal e a NATO, mas nós somos NATO, nós somos a União Europeia. Portanto, vamos ver, para além de do desenvolvimento dos processos que acontecem na NATO e na União Europeia, que nós observamos com muita atenção, a minha questão é se não falamos pouco daquilo que Portugal pode e deve fazer de contributo para esses processos, designadamente fazendo valer, promovendo ou dando visibilidade àquilo que são os seus próprios interesses estratégicos, se soubermos dizer quais é que eles são. E em relação às missões internacionais, colocaria ao Francisco uma questão que tem sido levantada, que é esta. Nós temos a possibilidade, para além da reação às condições políticas de cada momento, de definir qual é o tipo de missões que nos interessa mais participar? Ou a estrutura que seria mais interessante, para além de que essa diversificação parece que tem sido considerada útil, NATO, União Europeia, Nações Unidas? O que é que podemos fazer ou não para tornar a nossa presença e participação nestas missões mais comprehensive, ou seja, como poderíamos tirar partido do nosso envolvimento em missões militares internacionais noutras áreas que não exclusivamente as da defesa. Então vou dar a palavra pela mesma ordem. Patrícia, Francisco e depois Ana Santos. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Quais são os nossos interesses estratégicos? Eu acho que isso é uma questão que todos os Estados membros, tanto da União Europeia como da NATO, têm que colocar hoje em dia, precisamente quando vemos este reposicionamento por parte dos Estados Unidos, e independentemente disto, qualquer Estado soberano tem que sempre colocar esta questão, porque só isso é que vai levar à definição de uma estratégia em concreto, e é isso que vai levar à decisão relativamente a que capacidades é que o Estado pode ou deve desenvolver. Eu julgo um pouco na linha do que eu estava a dizer antes. Eu acho que, na realidade, nós, enfim, Portugal centrado naquele triângulo União Europeia, Aliança Atlântica, mas também CPLP, devemos olhar para a nossa proximidade geográfica. Eu acho que aí continua a ser o Norte da África, desde o Sahel a Médio Oriente, Golfo da Guiné, sim, e de facto Moçambique. Eu acho que Portugal, no âmbito da União Europeia, esta missão agora que se vai iniciar deve muito à influência diplomática de defender interesses numa região ou num país que lhe é caro e que inclusive faz parte daquilo que são os objetivos, nomeadamente garantir o combate ou a tentativa de neutralização de redes terroristas pan-islâmicas nos países onde elas estão a surgir e a tentar consolidar-se, por um lado. Por outro lado, a questão da segurança marítima a que a Ana fez referência, e também o garantir, enfim, da navegabilidade, da segurança marítima e da certeza que interesses de um país como Portugal, com uma orla marítima muito grande e com interesses a nível marítimo, que isso consiga ser feito, e acho que a nível da Aliança Atlântica, como a nível da União Europeia, é promover, seja grupos de reflexão, seja grupos de interesse, no sentido de fazer aquilo que todos os Estados fazem, que é tentar defender os interesses estratégicos que o Estado tem.
Eu queria apenas acrescentar, se me é permitido, quando eu falava há pouco da revitalização transatlântica incerta, claro que a retirada do Afeganistão, que eu por razões enfim, de contenção do tempo não desenvolvi, claro que isto também levanta novas questões de definição do próprio interesse estratégico, ou seja, por um lado, os Estados Unidos, a forma como retiraram 2 meses depois da Cimeira de Bruxelas, a partir de 15 de agosto, também revelou, no fundo, aquilo que é a pressão sobre todos os aliados europeus, definir como é que sabemos onde é que nós queremos estar presentes, onde é que não queremos estar presentes. Isso é quase tão importante como saber onde é que nós efetivamente temos interesses nacionais a defender e tentar, quando possível, fazer de acordo com alguns dos Estados aliados que possam partilhar esse interesse. No âmbito, talvez apenas referir relativamente à bússola estratégica, eu julgo que aqui a insistência nas capacidades e também a nível da própria NATO, o futuro da NATO depende claramente se nós somos ou não somos capazes de promover as capacidades que tanta falta fazem, mas de facto a relação entre a União Europeia e a NATO ainda está pouco clara. Existem as declarações conjuntas, existem os projetos comuns, as dezenas de projetos comuns, mas na realidade talvez devíamos não pôr de parte a ideia de uma divisão de trabalho e de facto a gestão de crise no âmbito da União Europeia. A União Europeia pretende ser um ator estratégico, mas também não pode querer fazer tudo, não é? Tem essa dimensão civil, claramente, uma potência normativa, uma potência civil, tem atuado bem a nível da gestão de crise, das missões de treino, missões de monitorização, etc. E precisa das capacidades, mas eu acho que querer, não digo substituir a NATO, mas entrar nessa vertente, eu acho que isso seria problemático e começo a pensar que uma divisão de trabalho talvez seja uma forma de claramente conseguir definir, ajudar também a definir esse interesse. Eu pegava nas palavras da Patrícia e depois já vou às questões que me formulaste. Nós primeiro devemos saber onde é que queremos estar e onde queremos estar e que capitalizar. Por exemplo, o caso de Moçambique é um bom exemplo. Nós temos cooperação técnico-militar ou cooperação e assistência militar. Isso, a semântica vai mudando, mas o rapaz que está no local faz exatamente a mesma coisa há 30 anos. Na escola de sargentos, no instituto, nos fuzileiros, nas forças especiais. Vejam a diferença. 14, 15, nós retirámos as forças especiais na Cala, tínhamos lá um tenente-coronel e um sargento. Os brasileiros meteram um batalhão da Selva, em substituição de 2 homens que nós tínhamos. Claro que eles tinham o Val do Rio Doce com um investimento de 600 milhões, justificava terem lá um batalhão. Bom, mas em Moçambique, a substituição da cooperação tecnomilitar, que não é substituída, mas é dar um sinal a Moçambique, olha, nós não vimos sozinhos, estamos cá sozinhos, mas vimos também com uma grande organização, ajudar-vos na reforma do setor de segurança, a capacitar as vossas forças, há quase 100 milhões para comprar equipamento não letal, vamos-vos treinar, tudo isso. Aí, o que nós queremos, pago pela organização onde nós fazemos parte, acho que é muito inteligente, mas temos que saber exatamente o que é que queremos. Eu acho que a nossa política tem sido inteligente ao participar nas 3 organizações, com diversas fases. Estivemos mais nas Nações Unidas, depois mais na NATO, agora mais outra vez nas Nações Unidas e menos na NATO, mas balancear nestas 3 organizações, mas sempre com contributos ativos. E quando eu digo contributos ativos, não basta o boots on the ground, é boots on the ground que saibam dar tiros e criem a diferença. Porque se eu só tiver para dar injeções de aspirina, não vale a pena. É preciso estar nos lugares dos QGs onde haja acesso à informação e ao processo de decisão e ter contributos, como as forças dos comandos são, ativos. Porque senão não fazem nada, atrapalham. De maneira que sempre contribuirmos, devem ser contributos ativos. Depois, há aqui outra coisa, naquilo que a Patrícia estava a dizer e no que a Ana referiu, por causa das indústrias de defesa. Nós corremos o risco de qualquer dia não conseguir, dentro da NATO, fazer operações com os americanos. Porque o gap tecnológico é tão grande, deixamos de conseguir fazer operações combinadas com eles. Eles desaparecem, é uma guerra à parte. Estamos nesse limiar. A diferença nos aviónicos, não sou da Força Aérea, mas qualquer piloto explica a diferença que há nos aviónicos. De maneira que corremos esse sério risco.
a partição de trabalho estratégico, é uma possibilidade, mas eu cada vez mais penso que as alianças podem ter um fim. Eu espero que a NATO não acabe, nós temos que ser encantadores o suficientes para manter os americanos interessados na organização, porque senão eles vão-se embora, porque têm outras prioridades e têm sido sucessivas as demonstrações de intenções, desde o shift power para o Pacífico, agora com aquelas atitudes desta semana, eles vão, se nós não os cativarmos para estar aqui, eles vão-se embora. E se eles forem embora, ou deixarem de pagar a renda e a luz e ter os contributos tão ativos como têm, nós temos que fortalecer a União Europeia. Não é um exército europeu, mas temos que fortalecer a União Europeia, porque eles um dia podem ir embora. E se eles forem embora, se acabar a NATO, eu espero que não acabe, são os ingleses e os turcos. Ficamos sem forças armadas e estrutura de comando completo. De maneira que temos que cativar os americanos para ficarem na NATO, que é para não se diluir. Com todas as dificuldades, já ultrapassámos inúmeras dificuldades, vamos ultrapassar estas também. É fortalecer a ação política na NATO para que haja coesão na aliança. Isso, para mim, é prioritário. A União Europeia vai crescendo, tem crescido na última década, mas tem que se preparar para, se isto acabar, um cenário hipotético, não se desmembra, mas vai-se desfalecendo. É preciso ter estrutura europeia. E para terminar, aquilo que me perguntaste, os nossos contributos têm que ser ativos, pois há aqui uma coisa que me fazia impressão, nos Balcãs. Eu há bocado falava na relação civil-militar e agora quero ligar as indústrias a isto e as empresas a isto. Têm medo. Bem, para já, não vou falar do Estado e das estruturas do Estado, mas falo dos militares. Parece que têm medo de se ligar aos empresários. Eu tenho, os alemães tinham uma companhia militar médica, de apoio médico nos Balcãs. O que é que eles faziam? Davam apoio médico? Não, eram todos oficiais de intelligence, fizeram um levantamento todo da Croácia. Quando foi da privatização, das privatizações na Croácia, quem ganhou as telecomunicações, os votos, a eletricidade, não fomos nós, foram os alemães. Bom, nós temos inúmeras operações espalhadas, todos nós conhecemos isso, não há uma ligação entre o setor empresarial. Eu tenho lá as minhas companhias CIMI que fazem o levantamento das necessidades reais das populações, das infraestruturas, depois quem ganha os concursos são os espanhóis, são os alemães, são os turcos, e nós ficamos a ver os navios sem armas. Já agora, que os NPOs não têm armas. Como? Não participam não em concurso nenhum, nem sequer vamos a concurso. Nem sequer vamos a concurso. E com dinheiros europeus. Agora a missão para Moçambique tem quase 100 milhões para ativos não letais, para viaturas. Quem é a empresa que está a coordenar isso? Uma empresa suíça. É nós. Quem é que eles vão atribuir? Já agora, por causa dos suíços, era um jovem tenente em Moçambique, um camarada meu, saiu muito mais cedo do que eu, estava lá comigo, casou-se com a cônsul suíça em Maputo. E ela dizia assim, vocês têm uma forma tão estranha de fazer cooperação. Qual era a nossa forma estranha de fazer cooperação? É que ela dizia-me assim, por cada dólar que nós investimos na cooperação, ganhamos 5. E vocês, por cada dólar que metem na cooperação, comprometem-se com mais 5. É uma visão completamente diferente. De maneira que a nossa cooperação, chamem-lhe o que quiserem, mas os nossos militares que estão espalhados por aí têm que ter uma ligação às empresas. O CIMI quer fazer um levantamento e isso chegar às empresas para eu saber onde é que vão ser construídos os esgotos, as redes de saneamento, as telecomunicações, seja o que for. O digital, o ensino. Isso não é feito. Os espanhóis fazem isto primorosamente com as suas companhias CIMIC. Companhia CIMIC, não é 2 ou 3 elementos, são companhias. Os alemães fazem isto primorosamente. Porquê é que nós não fazemos o mesmo? Quantos quilómetros de estrada construímos? Quantas pontes fizemos? 0. Lembro o que a minha amiga suíça dizia, cada dólar que nós gastamos, comprometemos com mais 5. Eles, cada dólar que gastam, que investem, ganham mais 5. Temos que mudar esta mentalidade. E vão 30 anos, já estou a ficar velho. Obrigado, Francisco. Ana. Obrigada. O Francisco sabe que eu o adoro, mas vou discordar contigo em 2 coisas, porque já estou aqui aos pulos, já estou aqui com umas coisas a crescerem atrás de mim, mas já lá vamos. Em relação à pergunta que a Vitória colocou, e é sempre bom saber que há alunos antigos que ainda ouvem os cursos de verão, e portanto queria saudar a Vitória. Em relação ao Golfo da Guiné, a participação de Portugal nas várias missões do Golfo da Guiné, designadamente nas missões europeias, é feita através, agora vou usar aqui um termo que ela não sei se conhece, NPOs, ou seja, navios de patrulha oceânica. Nós tínhamos uma missão que era o Mar Aberto e é através dessa missão, também já houve o empenhamento de submarinos, mas os meios são essencialmente meios da Marinha, e no combate à pirataria.
Convém recordar que a pirataria só se combate se existir também um equivalente no terreno, ou seja, em terra. E nem sempre esta coordenação, porque, por exemplo, os submarinos servem essencialmente para recolha de informação, os navios patrulho-oceânicos para outro tipo de missões, mas a participação portuguesa no Golfo da Guiné é essencialmente através de meios marítimos, através da formação das marinhas de Estados do Golfo da Guiné e, neste caso, através de navios patrulho-oceânico. Em relação à questão da dimensão, e eu vou unir aqui agora uma série de questões que foram colocadas, vou deixar os interesses estratégicos para o fim. Em relação à questão da dimensão industrial e das empresas e a participação de Portugal nesta dimensão europeia. Nós temos poucas empresas tradicionais no sentido daquilo que entendemos como tradicional nas empresas e nas indústrias de defesa, com capacidade para participarem em consórcios de nichos de capacidades. O Sr. Ministro dizia que estamos a falar de 3% daquilo que diz respeito ao contributo do PIB das empresas e das indústrias de defesa e mais do que a exportação do vinho. Sim. A minha questão é, então, e quando passamos isto para a proporção europeia? Porque a medida não é só a medida na economia nacional, na economia portuguesa, mas se estas empresas cumprem os critérios para fazer parte dos consórcios. E isto acontece em nichos de capacidades, designadamente na dimensão do software e das novas tecnologias, e isto vai levar depois aos interesses estratégicos. O Francisco falava na ligação dos militares às empresas, e eu começo aos saltos. Por uma razão muito simples, porque as missões militares têm objetivo, eu acho que há uma relação a retirar, é que são as Forças Armadas que devem trabalhar em conjunto com as empresas para criar aquilo que é a interoperabilidade. E uma coisa que eu acho que em Portugal faz todo o sentido, por exemplo, na dimensão do vestuário e do equipamento de proteção pessoal, em que há uma série de indústrias, desde o calçado ao têxtil, etc., e devem ser as Forças Armadas a explicar os critérios para depois passar na NATO, na União Europeia e na interoperabilidade. Uma outra coisa é termos militares a servir de interlocutor com as empresas, porque eu, quando fiz entrevistas no Médio Oriente sobre a relação da União Europeia, diziam-me até o caixote do lixo eu tinha que comprar do país europeu quando podia ajudar uma empresa daqui. E isso eu não sei se é um bom caminho, até porque não separa aquilo que é a intervenção do ponto de vista político e militar daquilo que é o ganho empresarial. Não me faz sentido, a mim pessoalmente, fazer uma intervenção militar para a economia portuguesa ganhar dinheiro. Faz-me sentido as Forças Armadas Portuguesas trabalharem em conjunto com as empresas para dizer é este tipo de critério que eu preciso no software, é este tipo de critério que eu preciso no têxtil, etc. E há bons exemplos disso. É preciso termos uma interação muito grande entre a dimensão política e as plataformas empresariais para sabermos a abertura do concurso vai ser esta, as empresas a participar são estas e ter um lobby junto dessas empresas para participar nos consórcios, e nós temos muito trabalho em Portugal para fazer sobre isso. Os Estados Unidos não vão embora da NATO, porque os Estados Unidos precisam também dos aliados europeus. E esta questão de termos que tratar bem todas estas dimensões porque os Estados Unidos vão embora, os Estados Unidos continuam a ser e querem ser, aliás, o discurso do Joe Biden, depois da saída do Afeganistão, demonstrou, pelo menos da forma como eu ouvi, nós queremos continuar a ser a potência. E eles conseguem fazer isso sem os aliados europeus? É apenas com o Reino Unido e com a Austrália que lá vamos? Não me parece. Portanto, eles precisam da NATO. E eles também têm que nos cativar a nós. E eu acho que foi um erro estratégico esta questão da Austrália e do Reino Unido, porque a relação com o pilar europeu do ponto de vista político não me parece que vá ser
e esta instabilidade e esta incerteza é mau para europeus e é mau para norte-americanos. Não sei quem é que ganha com isto, mas, bom, algum racional existirá para além, porque não é exclusiva a venda de submarinos com propulsão nuclear, é mais do que isso. Interesses estratégicos. Eu não sei se os interesses estratégicos de Portugal mudam assim tanto. Eu acho é que nós temos que deixar de olhar para trás e passar a olhar para a frente. Olhar para os desenvolvimentos tecnológicos, olhar para a inteligência artificial. Sim, a importância da geografia, claro. Eu percebo, por exemplo, que a entrada do Sahel e da República Centro-Africana não fazia parte daquilo que eram as áreas estratégicas de Portugal, mas a verdade é que Portugal tem o seu maior contingente militar está na República Centro-Africana. E a dimensão do Sahel entra nestes interesses estratégicos. Agora, aquilo que é basilar, eu começo sempre pela dimensão dos princípios e valores, acho que a defesa desses princípios e valores são um interesse estratégico, e é preciso escolhermos, porque muitas vezes nós fazemos tipo catavento, queremos pôr tudo, e não dá para pôr tudo. Portugal não tem capacidade para estar no Mar da China, no Atlântico, Norte, Sul, no Índico e no Golfo da Guiné. E cabe à decisão política escolher onde é que quer estar. Querer estar. Eu não Esta sei. é a questão que não Sim, podemos mas fazer, onde queremos estar do ponto de vista temático ou do ponto de vista geográfico? Vamos ver, o que eu acho que temos a nossa que tradição são os 3 pilares da política externa, os 3 vetores da política externa. A dimensão atlântica, e acho que nessa dimensão atlântica faz todo o sentido por todas as razões. A dimensão europeia, e perdermos esta ideia de que a Europa do Sul não tem o mesmo tipo de percepção de ameaça que os Estados da Europa de Leste, e que os Estados da Europa de Leste não devem considerar a questão do Mediterrâneo. Já todos percebemos que somos demasiado pequenos do ponto de vista geográfico para que as coisas não se liguem. E, portanto, os desafios parecem, para Portugal, com um peso diferente, mas não deixam de o ser, e isto chama-se solidariedade nesses interesses estratégicos, e para mim, claramente, o continente africano, desde o norte, que nós devemos ver como um conjunto, desde o norte da África até a África do Sul. E esse, para mim, depois temos do ponto de vista temático, e desse ponto de vista temático é olhar para a dimensão cyber, para a questão do digital, para a questão da inteligência artificial, porque eu acho que nós temos grandes capacidades do ponto de vista da investigação e do desenvolvimento. Agora, a investigação fundamental e a investigação aplicada têm financiamentos diferentes. Eu acho que podíamos trabalhar muito mais por aí do que olharmos para aquelas que são as capacidades tradicionais. Francisco? Nós temos trabalhar. Alguns podem ir depois na reserva e na forma, e há muitos a trabalhar. E não é isso que eu me referi. Quando digo a ligação dos militares às empresas eu estou no terreno, na Bósnia, no Kosovo, seja onde for, faço o levantamento das necessidades, porque nós produzimos esses relatórios que os espanhóis, as companhias CIMIC dão a São José desta vida que depois ganham os concursos. E nós não damos a Altice para ganhar o concurso da privatização na Croácia. É isso, essa ligação. Ou seja, não há aproveitamento do conhecimento da realidade para depois algumas empresas nossas possam... Francisco, isso tem que ser feito pelo poder político, não é pela dimensão militar. É isso que não existe, mas é isso que não existe. E devia existir. Não, agora, mas antes chamava-se PT. Era a PT. Estou a ver que há possíveis questões ou comentários. Não há mais questões dos participantes. Não sei se algum dos intervenientes desta sessão quer ainda acrescentar. A Patrícia talvez queira alguma nota Muito final. Rapidamente, só para deixar a questão em aberto ou para mostrar uma posição ligeiramente diferente. Eu concordo com a Ana quando tu dizes que os Estados Unidos também precisam da Europa, só que eu acho que o grau desse precisar é que diminui. O grau diminui, não é o mesmo. Os Estados Unidos já está, o reposicionamento para a Ásia-Pacífico já está em curso. Aliás, Biden vai receber os líderes do Quad para a semana na Casa Branca.
E, portanto, nós temos escolhas muito duras a fazer, nós europeus, e isto não é nada de novo. Já o secretário de Defesa, Robert Gates, durante o período Obama, em 2011, afirmou: a NATO ou os europeus vão enfrentar um futuro sombrio se não levarem a defesa e o investimento militar a sério em termos das suas capacidades. Portanto, eu acho que nós temos muito que trabalhar no sentido de manter os europeus na Europa, pelas diversas razões que eu expliquei, inclusive aquele elemento deles, inclusive a serem também, de certa forma, pacificadores dos europeus quando há as divergências, para além do mais, e porque queremos manter a NATO, porque de facto a União Europeia é essencial, mas está longe, a meu ver, de poder ser um ator de defesa credível e, portanto, a NATO é essencial. Agora, em termos da dimensão geográfica, termino aqui, nós, Portugal, não temos nem capacidade e provavelmente não temos o interesse que a NATO defina a China como a prioridade estratégica da aliança, mas nem a França tem, e o Macron já disse isso, não é? O Macron já disse a aliança não deve ir ao ponto de, em termos geográficos, incluir a China, até porque se houver alguma questão em Taiwan, como é que isso afetará a aliança, caso isso fosse definido nesse sentido. E por isso é que na declaração da Cimeira a China praticamente não foi referida, sim, foi identificada como desafio sistémico, mas ficou-se por aí precisamente porque não há concordância e a divergência é muito forte relativamente à China. Muito bem, eu creio que chegamos ao final. Aproveito para recomendar, a propósito desta questão da relação Estados Unidos-Europa na defesa, o livro da professora Maria Carrilho, que se chama Parceiros Desiguais e que justamente nos fornece um olhar retrospectivo que pode ajudar a compreender como as coisas vão acontecendo também no presente. E dizer também, claro, que enfrentamos todos tempos interessantes, em todos os sentidos, incluindo o sentido chinês, provavelmente, e que estaremos cá para continuar a acompanhar, agradecer aos participantes, Patrícia Danard, Francisco Proença Garcia, Ana Santos Pinto, agradecer ao IPRI e também à Câmara Municipal de Óbidos. Muito obrigado a todos os participantes por terem estado nesta sessão. E passaremos a palavra, penso que ao professor Nuno Vicente Teixeira e ao seu presidente para encerrarmos a sessão, o próprio curso. Muito obrigada a todos. Eu aqui quero agradecer à professora Helena Carreiras, à Ana Santos Pinto, à Patrícia Danarte e ao Francisco Proença Garcia, o magnífico painel sobre as questões da política de defesa. Dizer que a minha tentação de comentar era grande, mas vou resistir. Mas não posso resistir, ou melhor, não posso deixar de, ao terminar esta sessão, agradecer uma vez mais à Câmara Municipal de Óbidos e continuar a dizer que continuamos empenhados nesta parceria que já vai no seu 18º ano. Agradecer aos moderadores, agradecer a todos aqueles que quiseram partilhar connosco as vossas intervenções, os vossos conhecimentos, as vossas ideias, à equipa do IPRI, em particular à Isabel Alcario, e naturalmente ao Ministro da Defesa Nacional, uma vez mais, agradecer-lhe. As sessões vão continuar disponíveis, gravadas no site do IPRI, portanto todos aqueles que não tiveram oportunidade de estar durante este período vão poder fazê-lo daqui para a frente. E resta-me reiterar os agradecimentos a todos e dizer e esperar que cá estaremos para o próximo ano, esperemos que já todos presencialmente. Obrigado.